Olá, bom dia. A gente falou muito em Abril Lilás e falou sobre todas as outras doenças que estão sendo conscientizadas nesse período. Mas tem um outro câncer que precisa se chamar a atenção, é o câncer de testículo. Apesar dele não ser tão comum, ele pode ser tão letal quanto qualquer outro se não diagnosticado a tempo. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo e conversar um pouco sobre esse assunto foi o doutor Eduardo Dantas, que é urologista do Hospital Universitário da UFMA. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Elda. Bom dia, telespectador. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu disse que esse tipo de câncer de testículo, ele não é tão frequente, tanto que, para falar a verdade, é a primeira vez que eu falo aqui no programa a respeito dele. Ele não é mesmo tão frequente, ele é mais raro do que o de pênis, por exemplo? Exatamente. O câncer de testículo, ele acaba sendo incomum, ele é um pouco raro, tá? E ele é mais frequente naquela idade entre 15 e 35 anos da população, então do homem, né? Então é uma idade bem ativa sexualmente e também socialmente, tá? Ele acomete cerca de 1% de todos os tumores no homem, ele representa apenas 1%. Tá certo, mas por ele atingir essa faixa de idade entre 15 e 35 anos, que é que o senhor falou, é uma fase bem ativa sexualmente, isso pode trazer um impacto bem grande na vida dessa pessoa, né? Exatamente, principalmente em relação à fertilidade. O tumor de testículo, como o tratamento dele, a gente realiza a orquiectomia, que é a retirada do testículo, e quem produz os espermatozoides são os testículos, acaba que a gente tem um comprometimento na fertilidade desse paciente, né? Nesses pacientes também a gente orienta fazer uma criopreservação dos espermatozoides o ideal é fazer antes da realização do procedimento cirúrgico. Criopreservação seria? A preservação dos espermatozoides, congelar aqueles espermatozoides para que no futuro a gente consiga realizar uma fertilização in vitro, por exemplo. Uma fertilização artificial. Ótimo, isso aí seria uma boa saída. Isso pode significar que quem tem um câncer de testículo, ele pode ficar infértil para o resto da vida? Com certeza, pode sim. Principalmente quando o tumor acomete os dois testículos ao mesmo tempo, né? E que a gente não consegue salvar nenhuma massa testicular, ou seja, a gente tem que retirar os dois testículos. Retirando os dois testículos, o paciente não irá mais produzir espermatozoide. Sim. O bom é que o acometimento dos dois testículos, eles ocorrem em 1 a 2% apenas de todos os tumores testiculares. A gente sabe, assim, que historicamente homens não gostam de ir para o médico, homem não gosta de fazer prevenção, precisa de muita campanha de conscientização para convencê-los aí para o consultório. Eu imagino que um assunto desse mais delicado assim, é mais raro ver o homem lá indo espontaneamente, não é não? Sim, com certeza. E ainda mais numa faixa etária tão baixa, né? Que não é um consultório... essa faixa etária não busca ativamente o consultório do urologista, né? Foi pensando nisso que a Sociedade Brasileira de Urologia desenvolveu e criou essa campanha do Abril Lilás no intuito de conscientizar a população sobre o câncer de testículo. Quer dizer, não é porque ele é mais raro que ele não precise ser comentado, tratado, estudado e tudo, né? Ele precisa sim. Para que ele não cresça também. Exatamente. Né? Menino de 15 anos, ele normalmente não procura um médico, não procura um urologista assim por pura prevenção. Exatamente. O que a gente tem que orientar? Os pacientes devem se autoexaminar, tocar o testículo, ver se tem alguma alteração, algum caroço, um aumento desproporcional do testículo em relação ao outro. E, se houver alguma alteração, procurar o mais rápido possível um urologista, né? Deixa eu só fazer uma comparação, se eu estiver fazendo mal feito, o senhor me perdoa, tá? Seria como para a mulher o toque do seio, de apalpar, para ver se tem alguma coisinha fora do lugar. A gente está acostumado com o nosso seio, com a diferença que mulher costuma tocar no seio, né? Uhum. Então, seria um comparativo nessa ordem? Sim, com certeza. O homem, lógico, para evitar o câncer de pênis, ele deve fazer uma higiene adequada da região
peniana. Precisa convencer os homens disso, né? Porque os números não estão muito favoráveis, não. Exatamente. E a nossa região aqui é bem prevalente o câncer de pênis. E aí, fazendo essa limpeza, essa higiene no pênis, deve também realizar um toque ali, uma palpação do testículo para ver se encontra algum nódulo, tá? Encontrando, procurar o urologista. Aí vem outro problema, a vergonha, o Sim. medo de falar a respeito, a timidez de se expor, como acontece com o câncer de pênis, que a gente está no lugar lá em cima, né? Nada honroso para a nossa região, mas a gente está nessa situação. Quer dizer, o fato de ter vergonha de ir ao médico é um fator de risco, né, doutor? Acaba atrapalhando no diagnóstico precoce, né? A gente sabe que o diagnóstico precoce para essa doença, o câncer de testículo, é importante. Porque se você chega ao urologista no primeiro estágio da doença, a gente consegue salvar esse paciente em cerca de 95 a 100% dos casos. A gente consegue tratar, curar o paciente. É bem curável, né? Exatamente. Porém, se o paciente chega num estágio mais avançado, aí a gente já tem que realizar um tratamento mais sistêmico, com quimioterapia, com radioterapia, a depender do tipo histológico daquele tumor, do câncer de testículo, né? E aí a porcentagem de chance de eu tratar, curar aquele paciente já diminui, logicamente. Sim. Como em toda doença, a prevenção é sempre o melhor remédio. Não havendo essa prevenção, buscar logo o médico no estágio inicial. Viu qualquer alteração, gente? A gente não tem a informação necessária para detectar o que é só o especialista. E para ele que a gente tem que correr nessa hora. E como é os pacientes que chegam lá? Como é que eles estão? Normalmente vocês recebem esses pacientes assim quando a coisa ainda está só começando ou quando recebe a pancada já está maior? Recebemos sim, cerca de 35% dos pacientes que apresentam câncer de testículo, eles chegam para a gente no estágio inicial. Olha, que legal. E além disso, eles chegam mais ou menos com uma história de dor testicular, de um aumento do volume testicular, e ele mesmo realiza uma palpação e consegue procurar a gente a tempo, né? Nem todo mundo tem essa mesma sorte de ter o acesso à urologia. Ok, o acesso ao especialista, o Exatamente. acesso ao serviço, isso atrapalha bastante, né? Atrapalha sim, porque a nossa rede, a gente tem que melhorar bastante a rede de atendimento, principalmente na saúde do homem, né, em relação ao atendimento urológico. Esse tratamento, doutor, depois de identificado que vai começar o tratamento, ele é oferecido pela rede pública de saúde? Sim, com certeza. Aqui no Maranhão nós temos dois serviços públicos de oncológicos, né, cirurgias oncológicas, que tratam esse tipo de doença e tem um bom resultado quando o paciente chega no início da doença, exatamente. E aí no interior do estado faz como? Não entendi. No interior do estado faz como? No interior do estado a gente acaba, às vezes, perdendo os pacientes, né? Quando esse paciente acaba suspeitando de algo alterado no testículo, muitas vezes ele já está com acometimento em cavidade abdominal, em cavidade torácica, que significa o quê? A metástase, né? Que é metástase. Exatamente. Como é o sintoma externo, dá para perceber com mais facilidade, né? É um sinal, acaba sendo um sinal externo, né? Um aumento do volume testicular, né? Uma pequena porcentagem dos pacientes, cerca de 25%, eles queixam de dor testicular, só que o normal é não ter dor, tá? Não era para sentir dor. Uma pequena porcentagem apresenta, só que a maioria não apresenta dor, a maioria apresenta somente o aumento do volume testicular, uma massa no testículo. E isso já causa um certo desconforto que leva a procurar o médico, Isso, né? exatamente, né? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, só aquele tempo que eu digo todo dia, a gente tomar água, tomar café, porque não dá para tomar aqui durante a conversa, mas a gente vai tomar café e vai voltar já para continuar conversando. Um minutinho só e eu estou de volta.
Já estamos de volta falando aqui sobre a campanha de conscientização do câncer de testículo, que apesar de não ser tão predominante no nosso estado, é sempre preocupante e pode levar a óbito sim. E eu estou conversando aqui com o doutor Eduardo Dantas, do Hospital Universitário. E a gente já falou bastante da doença, mas não falou de uma coisa, os fatores de risco. Quais são os fatores que de alguma forma podem levar à ocorrência desses casos, doutor? Bem, um dos principais fatores de risco é a criptorquidia, né? O que é isso? Vamos repetir esse nome. Criptorquidia. Criptorquidia. Isso. Tá, agora quem vai perguntar mesmo sou eu. O que é isso? O que significa isso? É a ausência do testículo na bolsa testicular. O testículo, na gestação, durante a gestação, ele é desenvolvido na cavidade abdominal, né, na criança. E ele desce por volta da 38ª semana até a bolsa testicular. Quase na hora de nascer. Exatamente. Exato. E aí, se esse testículo não desce, ele sofre a influência de uma temperatura muito alterada. Exatamente. E acaba alterando toda aquelas células presentes no testículo. E isso é um fator de risco para o câncer de testículo a longo prazo, tá? Foi visto que essa população, essas crianças que nascem sem um testículo, né, presente na bolsa testicular, tem até 6 vezes mais chance de desenvolver o câncer de testículo. Então, mãe, pai, né, que tem um filho que não tem o testículo ou ausência de um testículo na bolsa testicular, é importante procurar o urologista para fazer essa avaliação, tá? E é comum o nascimento de crianças assim, que não desceu esse testículo? Não é tão comum, mas a gente tem que ficar de olho nessas crianças, né? Pois é, agora eu fiquei curiosa. Por exemplo, ele não desceu, ele continua lá na cavidade abdominal. Mesmo assim, esse homem, ele vai continuar desenvolvendo todas as tarefas, as atividades que o testículo faria se estivesse no lugar certo? Sim, só que com um risco mais elevado de ter câncer de testículo, tá? Então é importante que essas crianças, logo ao nascer, tenham um exame físico adequado, né? O médico que recebe ali a criança vai examinar, ver se esse testículo está na bolsa testicular, e se não tiver na bolsa testicular, já encaminha já para o profissional urologista, tá? Logo que nasce, Logo né? que nasce, porque a gente tem um tempo, né? O ideal é que a gente coloque esses testículos na bolsa testicular por volta de 12 meses a 18 meses. Um ano e meio, exatamente, mais ou menos. Exatamente. Mesmo assim, a gente ainda não elimina esse risco total de ter câncer de testículo. A gente diminui para metade. Então, ele vai ter, mesmo colocando os testículos na bolsa testicular, ainda diminui a chance. Ele ainda vai ter uma chance de 3 vezes mais alta, né? Exatamente. Quer dizer, foi detectado na hora do nascimento, Isso. já foi caminhado para o médico, Isso. ele vai fazer essa recolocação, vamos dizer, do que não nasceu no lugar certo. A gente chama de orquidopexia. Mas que nomes complicados que arranjaram para essas. Vamos botar recolocação, que eu não vou nem acertar chamar esse nome. Tudo bem. Faz a recolocação desse testículo no lugar certo, Isso. mesmo nesse prazo que o senhor falou, que é o certo, mesmo assim ele pode. Não é que vai, ele pode ter problemas. Exatamente. Quer dizer, a chance dele de desenvolver problema é maior. Exatamente. Mesmo colocando o testículo na bolsa testicular, a gente não elimina esse risco total. Ok. E quando o médico não percebe, vai que esse menino nasceu lá no interior, não foi assistido por uma parteira mesmo, não teve o cuidado de ver esses detalhes. O pai ou a mãe, vendo mais tarde, em banho, essa coisa toda, perceber que ele está sem o testículo ali no saco escrotal, ela ainda pode procurar o médico, ainda tem chance de fazer alguma coisa? Com certeza, deve procurar o médico, né? A gente sabe que é um pouco difícil o acesso, mas tem que ir atrás para a gente tentar corrigir, tentar salvar esse testículo, até porque o testículo não tem só função, ele não vai só gerar o câncer, ele tem a função reprodutiva, tem a função gerar de vida, na verdade, né? Tem a produção de testosterona, que vai desenvolver os caracteres sexuais do homem, então é importante. Quem sabe salvar esse testículo aí. Pois é, quando ele não está
no lugar certo. E quando ele não foi recolocado para esse lugar certo, esse homem, ele vai desenvolver todas as atividades que se espera dele. Eu falei de atividades sexuais, de desenvolvimento de características masculinas. Vai acontecer isso, mesmo ele estando escondido lá na cavidade abdominal? Ele vai desenvolver, só que ele pode ter um déficit, sim. Tá? Por conta dessa temperatura constante que ele sofre. Mais alterada, exatamente, né? Porque o testículo a gente tem uma regulação. O testículo, numa temperatura ambiente, quente, o testículo desce, ele fica mais afastado da bolsa do corpo, né? E quando a gente está com frio, o testículo acaba contraindo e ele vem mais para próximo do corpo, que é para regular. Ele tem essa regulação da temperatura. Ele faz isso sozinho? Sozinho, pronto. Exatamente. Então, se o testículo está na cavidade abdominal, ele vai ter influência dessa temperatura de forma constante, que não é bom para ele. Então ele pode ter alguma falha na produção de testosterona, pode ter alguma falha na produção de espermatozoide. Tem um risco de infertilidade, sim. Então a infertilidade, de alguma forma, ela está bem ligada com esse problema, né, doutor? Está ligada, exatamente. Inclusive é um fator de risco. Aquele paciente adulto que tem uma certa infertilidade, não conseguiu ter filho, ele tem que ir ao urologista para ter o testículo avaliado, para a gente saber se tem alguma alteração ali no testículo ou não. É a famosa dosagem de espermatozoide, é isso que precisa fazer? Quando a investigação é sobre infertilidade, sim, a gente precisa fazer um espermograma, que é a contagem de espermatozoides, saber a qualidade daqueles espermatozoides. Todo homem que de alguma forma tem esse problema, ele vai saber que não está lá no lugar, né? Teoricamente sim, só que como ele passou a vida, por exemplo, 20, 30 anos e nunca teve nada, às vezes ele não procura o profissional Mas achando... ele sabe que a coisa não está no lugar certo. Exatamente. Ele sabe sim, né? Sabe. Mas aí ele diz, não, a natureza fez assim, eu não estou tendo problema, não precisa procurar o médico. Muitas vezes ele acaba não dando importância àquele problema, né? Não dá importância, é verdade, né? Quando dá, às vezes já pode ser muito tarde. Além desses, tem outros fatores de riscos assim mais importantes? Temos sim. Se o homem já teve na família um histórico de câncer de testículo, ele também tem uma chance aumentada de ter um tumor no testículo. Então esse paciente ele tem que ficar de olho, mais do que outro paciente. Se ele já teve um histórico na principalmente família. Quando é um familiar de primeiro grau, um irmão, um pai, tá? Se ele teve alguém que teve câncer de pênis, por exemplo, isso serve de alerta ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Em relação ao testículo? Não tem. Fator de risco não. Eles estão pertinho ali, mas um não influencia a vida do outro, exatamente. Não, né? Em relação ao câncer de testículo, outro fator de risco é você já ter tido um tumor de testículo em um lado. O outro testículo já tem uma chance mais alta também de ter um câncer de testículo. Então, se você já teve um tumor de testículo em um só testículo, tem que ficar de olho no comprometimento do outro. Mas não seria o caso de tirar logo os dois, doutor? Não, porque aí eu vou deixar aquele paciente infértil e sem também a testosterona, tá? O homem não gosta desse negócio não. E convencer o homem a retirada do testículo é uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil, mas quando ele percebe que o problema está agravando, ele mesmo decide por fazer essa retirada, entendeu? Entendi. Então, esse mês ele já está acabando, mas é tempo ainda de esclarecer a respeito de doenças desse tipo, que às vezes a gente nem ouve falar direito, câncer de testículo. A gente fala tanto de câncer de pênis o tempo todo, câncer de mama, de próstata. De próstata. Dos homens a gente pode dizer que são os mais comuns que a gente fala, né? Sim. Pênis e próstata. Penso que a gente ocupa um lugar bem expressivo nesse ranking de colocação. Quase um dos primeiros, né? A gente compete aí com o estado do Pará, o Maranhão é um dos primeiros, né? Eu acho que o Piauí também. Pois é, os estados do Nordeste, a gente está nessa colocaçãozinha aí nada honrosa. E a gente vem também com câncer de próstata, que todo mundo brinca e todo mundo faz gracinha, mas todo mundo acaba indo fazer. O do testículo, por ser mais... A gente não fala tanto a respeito, ele fica um pouco mais escondidinho, mas é hora de falar a respeito, né? Sim, com certeza. Pois, doutor Eduardo Dantas, muito obrigado por essa conversa, por esses esclarecimentos com esses nomes complicados, mas eu consegui entender tudinho.
Tomara que todo mundo tenha entendido a importância da conscientização sobre esses problemas e qualquer dúvida, gente, a melhor saída é procurar um especialista. É ele quem vai te dar as orientações necessárias para, quem sabe, salvar a sua vida. Muito obrigada a você. Bom dia, professor. Bom dia, eu que agradeço. Por me ajudar a fazer o programa de hoje. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada a você também que está aí do outro lado, que já sabe que eu estou esperando você todo dia aqui às 9 horas, sempre com informação, porque informação é poder e começar o dia bem informado é muito bom. Tchau e até a próxima.